o título aqui, né? A última obra. Primeira pergunta: quem acredita que Jesus vai voltar? Levante as mãos. Olha, todo mundo, hein? Legal. Quem aqui acredita que a gente está no tempo do fim? Todo mundo acredita? Amém. Quem aqui acredita que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente do tempo do fim? Legal, hein? Ninguém discorda, né? Alguém discorda? Não? Legal. E quem aqui acredita? Essa pergunta, gente, eu vou fazer para vocês, porque a gente vai pregar em muitas igrejas. Eu nunca imaginei que um japonês ia pregar tanto na vida. Quem aqui acredita no espírito de profecia? Todo mundo? Queridos, eu era de uma igreja muito grande, creio que algumas pessoas conheçam, eu era da igreja do Brooklyn. E ali, conversando com um amigo meu, ele falou para mim que não acreditava no espírito de profecia. Na mente dele, nas palavras dele, eu achava que era tudo balela, era tudo coisa que a gente não devia, assim, levar nem em conta. Eu falei, meu amigo, eu sei quanto tempo ele está na igreja. Ele está na igreja, eu estou 18 anos, 17 anos que eu sou adventista do sétimo dia. Eu tinha restaurante japonês. Alguém aqui gosta de comida japonesa? Olha só, hein? A gente podia promover, eu vou falar com Moisés, que a gente podia promover aqui um almoço, né? De comida japonesa, né? Só que, eu sou vegetariano. Eu não como peixe. Não, pera. Aí tem yakisoba, tem um monte de coisa, né? Um monte de coisa que a gente pode comer também. Mas, enfim. Então, eu falei do espírito de profecia, queridos, voltando lá, porque, queridos, nunca houve um tempo que a gente tem que estudar a Bíblia e o espírito de profecia como hoje. Amém? Porque o espírito de profecia, ela é uma luz menor que leva para uma luz, que é a Bíblia. Então, eu fiz essas perguntas para vocês, queridos, porque aqui a gente vai falar da última obra que vai ser feita no mundo. Quem é que sabe qual vai ser a última obra que vai ser feita no mundo? Alguém sabe? Alguém sabe? Qual que vai ser a última obra que vai ser feita no mundo pela nossa igreja? Pregação do evangelho, legal. Quem mais? Gente, a gente vai ver através da Bíblia e do espírito de profecia qual vai ser a última obra que vai ser feita nesse mundo, através da nossa igreja. Vocês querem saber? Sim? Sim ou não? Sim. Então tá bom, então vamos lá. Primeiro, gente, eu vou falar uma historinha rápida aqui da minha vida. Como eu falei para vocês, eu tinha um restaurante japonês e uma cozinha industrial de comida japonesa. Eu atendia várias empresas, Sodexo do Brasil, alguém conhece? São empresas de alimentação, que tem cozinhas industriais dentro de grandes empresas. Então, ali, eu atendia todo esse povo. E quando eu me converti, gente, eu entendi duas coisas. Primeiro, que a fidelidade a Deus tem que ser em todos os pontos, até no dízimo e oferta também. E aí, gente, a gente quando entra na comportagem, a gente gosta de contar histórias, né? Eu sempre fui muito organizado financeiramente, pelo menos tentava. E eu entendi que o dízimo, a gente devia devolver. E a oferta, a gente tinha que ter um pacto com Deus. Só que aí, gente, olha a cabeça do japonês. Eu cheguei e entendi que aquele dinheiro que eu não tinha devolvido para Deus, e que eu não tinha dado, eu tinha que continuar. Aí eu comecei falando, não, eu vou fazer um acordo com Deus. Eu vou dividir isso aqui fracionado e vou devolvendo. Gente, imagina, gente, o quanto que eu ia ter que devolver para Deus. Só que aí a minha esposa, ela viu que eu comecei a mostrar para ela que eu estava com algumas dificuldades, né? E ela falou assim para mim, ela me chama de Yuji. Meu nome é Marcos Yuji Tanaka. Marcos, nome em português. Yuji, lembra do Yuji? PlayStation? Mas não sou ele, né? Yuji e Tanaka, meu sobrenome. Ela falou assim, Yuji, ela falou desse jeito para mim, você está dando dízimo? Eu falei, não, dando não, estou devolvendo. Quer
quer dizer, para ela que não entendia nada, era a mesma coisa. Mas enfim, gente, eu fui entendendo várias questões da igreja, e eu estudava, comecei a estudar muito a Bíblia nessa ocasião. E um dia, talvez me chamarem aqui de novo, eu vou falar do meu testemunho de saúde. E nessa ocasião, como eu falei para vocês, eu estava começando a estudar a Bíblia, e eu comecei a questionar muito a questão do sábado. Sábado, igreja, não é uma questão muito importante, sim ou não? Eu creio que, principalmente hoje, é um fator determinante para que a gente possa confirmar para o mundo que nós somos adventistas do sétimo dia. E eu comecei a procurar ali. Vocês vão entender porque eu estou falando isso para vocês. Eu comecei a procurar na Bíblia onde estava a questão do sábado, que me confirmasse, porque como eu falei, eu tinha o quê? Um restaurante japonês. E que dia que a gente trabalha mais? No sábado. Falei, Senhor, eu gostaria de saber, através do Espírito Santo, alguma coisa que me confirmasse a questão do sábado. Eu não vou ler o texto agora, mas lê lá depois em casa, Hebreus 4, que fala ali do dia de descanso. Quando eu li aquilo ali, gente, para mim aquilo ali já foi a solução dos meus problemas, das minhas dúvidas. Eu falei, bom, eu já sei que eu devo parar de trabalhar aos sábados. E aí o que eu fiz? Você acha que eu parei de trabalhar? O que vocês acham? Eu tive muita vontade de largar tudo. E falar, não quero mais fazer isso. Gente, é só um conselho, né? Tem pessoas aqui que estão frequentando a nossa igreja que não são adventistas? Tem alguém? Legal. Eu estou falando aqui uma realidade para vocês. Tudo que está escrito, Deus vai revelar para vocês através do Espírito Santo. No tempo certo, vai acontecer que vocês tenham essa compreensão para poder tomar essa decisão, como eu tomei um dia, ok? Então, quando eu falo dessa decisão que eu tomei, foi uma decisão que eu tinha certeza, a convicção, que realmente eu devia parar de trabalhar aos sábados. Aí eu parei, mas, aliás, antes de parar, orava muito a Deus. Essa decisão não foi de um dia para o outro, ok? Demorou um tempo. Aí depois de um tempo, eu montei uma lojinha de pães integrais. Eu mesmo fazia. Flávio, Rubens, perdão. Era isso mesmo que eu queria dizer. Rubens, eu mesmo fazia, depois eu contratei mais um funcionário, contratei mais outra funcionária, e foi assim. Eu cheguei a ter 3 funcionários. Mas foi tudo pensado com oração, para que eu pudesse tomar essa decisão do sábado. Então, eu estou falando isso para vocês porque, gente, tudo que nós devemos nos basear hoje para tomar as nossas decisões, tem que ser através da luz do Espírito Santo e da onde? Da Bíblia. É esse o nosso guia. Só que é lógico, né? Nós temos aqui o Espírito de profecia que minuncia algumas coisas que na Bíblia não está escrito. Ou a gente não compreendeu. Eu falava com o Jailton, que eu gosto muito da escola sabatina. Momento assim que eu gosto muito é da escola sabatina. É o coração da nossa igreja. E são 2 ferramentas que eu gosto muito. Espírito de profecia e a escola sabatina. Bom, eu perguntei para vocês lembram da igreja verdadeira? Lembram disso? Sim ou não? Estão lembrados? Então, queridos, eu vou pedir para que a gente possa, através da palavra de Deus, eu falei para vocês que eu tinha muitas dúvidas. Eu convido vocês a abrir a Bíblia em Apocalipse, falando da igreja verdadeira. Eu sei que, creio que quase todos saibam, mas é bom a gente sempre lembrar. Aonde está escrito? Apocalipse 14, 12. Vamos lá, gente? Todo mundo abrindo a Bíblia em Apocalipse 14, 12. Amém? Vamos lá, o que está escrito na Bíblia de vocês, está escrito aqui na minha também. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? Já ouviram esse versículo alguma vez? Sim ou não? Todo mundo já ouviu. Mas como eu falei para vocês, era a compreensão que eu gostaria de ter para falar que eu
estava na igreja certa. Então, quando eu vi esse verso, eu falei, legal, bacana, né? Mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Queridos, eu não sei quantos de vocês são adventistas de berço. Eu não sou. Não tinha compreensão do sábado, de comer isso, comer aquilo. Então, para mim, a questão era o sábado. E quando eu vi esse verso aqui, eu falei, bom, então eu estou no lugar certo. Fui em um monte de igreja. Fui até numa igreja, que eu não vou citar o nome por questão de ética, que parece mais uma balada, gente. Tem até um púlpito assim com uma prancha de surf. Bom, não vou falar mais, senão vocês vão saber qual igreja que é. Mas eu fui lá e, gente, eu não estou criticando aqui, porque lá tem muita gente sincera. Assim como aqui na igreja também tem. Todos nós devemos e somos sinceros naquilo que a gente faz, né? E aí eu vi lá tal, e eu liguei para minha esposa e falei, Andréia, eu estou aqui num lugar, ó. Ela falou, onde você está? Acho que ela pensou que eu estava numa balada, né? Eu estou numa igreja. Lá, eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus? Fé em Jesus eles têm. Guardar os mandamentos, eu creio que é só até um ponto. Vamos para outro verso, gente, para a gente confirmar isso no nosso coração. Apocalipse 12, 17, volta um pouquinho. Gente, eu estou fazendo uma recapitulação de tudo aquilo que a gente já conhece, ok? 12, versículo 17. Vamos ler junto? Amém? Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem o quê? O testemunho de Jesus. Guarda bem essa palavra, tá? Essas duas palavras, né? Então, queridos, aí eu já falei, poxa vida, para mim já está bom isso aqui. Eu estava na igreja ali, como eu falei para vocês, eu era membro da igreja do Brooklyn, agora eu sou da Lapa. Acho que eu não tinha falado, né? Eu era do Brooklyn, hoje eu sou da igreja da Lapa. Me transferi para lá, porque eu moro na Vila Leopoldina, que é muito mais próximo de mim ali, né? Mas enfim, foram outras coisas também. Então, nessa época, eu fiquei vendo ali, era o pastor, esqueci o nome dele agora, ele é até um pastor hoje das missões, grande amigo meu também. E aí eu vi que quando ele colocou isso, eu falei, peraí, o espírito de profecia é algo que a gente pode confiar. Por quê? Eu conheci a igreja, eu estava num momento muito difícil. Eu tinha 3 tipos de problemas de saúde. Eu tinha uma úlcera, uma síndrome do pânico, e eu tinha tido um AVC. É fácil isso, gente. AVC, síndrome do pânico e úlcera. A úlcera, o médico já tinha falado que eu tinha que operar. O AVC era o que tinha um dia, alguém aqui é da área médica? Enfermeiro, médico, tem alguém? Vocês sabem o que é ter um AVC. É bacana? Ou uma úlcera? O AVC foi diagnosticado porque eu fui fazer uma ressonância e acusou ali que eu tinha tido um AVC. Uma isquemia, né? Que acusou ali e tal. Então, na verdade, já tinha tido quer dizer, eu não morri pela graça de Deus, né? Mas, enfim. E aí, toda essa situação que me trouxe até aos pés de Cristo. Foi por isso que eu comecei a ler, estudar, tal. Porque o ser humano é assim, né? Normalmente, ele procura Deus sempre no momento de aflição, no momento de dificuldade dele. Sim ou não? É assim. Então, quando eu falo do espírito de profecia, a gente já leu aqui, eu vi isso aqui e falei, você sabe que o espírito de profecia é algo que a gente pode confiar. Eu tinha falado aquela hora, porque eu comecei a ler um livro, nessa busca da minha saúde. Eu conheci uma pessoa que é da área da saúde, ele que me tratou. Depois desse dia, gente, eu nunca mais, eu ia falar que eu nunca mais tomei uma gota de remédio. Eu só vou fazer uma ressalva. Eu tomei quando peguei Covid. Eu tive que tomar, por mim eu nem tomaria. Enfim, não é uma vantagem para a gente? Né? Adventistas do sétimo dia, nós somos o povo da saúde. Sim ou não? Nós somos o povo da saúde. É difícil, gente. Às vezes a gente fazer o que Deus quer, mas pela graça de Deus a gente pode. Sim ou não? Amém? Então, voltando ali, eu comecei a ler o Ciência do Bom Viver. Alguém aqui já leu esse livro? Esse livro, para mim, foi encontro com Deus. Como eu tinha esses problemas,
Na minha cabeça, eu já estava morto. Porque a síndrome do pânico, depende do estágio que você se encontra, você tem até perda de memória. Já pensou, gente? Um japonês sem memória? Meu pai do céu. Esqueci até às vezes o lugar que eu estava. Irmã, você dá risada, mas é verdade mesmo. Eu estava assim em algum lugar, uma vez eu estava com minha esposa na praia, e eu estava numa linha reta, andando de carro. E aí, a minha esposa já estava meio cheia dessa história já, né? Você imagina? Ficar do lado de um japonês doido. Aí, eu estava, agora é engraçado, mas na época não era não. Eu estava andando ali, e eu estava numa linha reta, e quando... Deixa eu fazer uma pergunta antes. Alguém aqui conhece quem já teve síndrome do pânico? Tem algumas pessoas. Não é fácil, gente. Né? Você tem aquela sensação de morte e tal, e mexe muito com a cabeça da gente. Enfim, aí eu estava indo, e era uma linha reta. Imagina, gente, uma linha reta. E aí eu perguntei para minha esposa assim, lembra, né, gente, que ela já estava cheia da história, né? Eu falei, para disfarçar, né? Eu falei, Andréia, eu não queria falar assim se a gente estava perdido, porque eu não sabia nem onde eu estava, né? Eu falei, Andréia, a gente já passou por aqui? Ela olhou para mim assim, já. Tá feio o negócio, né? Então, queridos, estou falando por quê? Como eu vim para a igreja, conheci a igreja através da mensagem de saúde, e aquele livro Ciência do Bom Viver, ou mesmo outros livros também que falam sobre saúde, gente, não tem o que contestar. Era o que ela falou em 1800 e pouco, hoje a medicina comprova. Eu gosto muito de estudar sobre gastronomia, principalmente gastronomia funcional, alimentação funcional. Sempre fui da área gastronômica, então eu comecei a me especializar nessa área. Então eu vi, gente, que nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos uma mensagem de saúde que é muito importante. É muito importante. Ok? Então, eu falei, bom, eu quero ver então, não só no espírito de profecia, mas eu quero ver na Bíblia, como, aliás, eu queria que Deus mostrasse para mim, que na Bíblia estava escrito que o espírito de profecia era algo que a gente poderia, o quê? Confiar. E aí, queridos, Apocalipse 12:17, vamos ler de novo? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Vamos para Apocalipse 19:10? Vamos lá? Um pouquinho para frente. Lembram, gente? A última obra, que é o título dessa mensagem, ok? Posso ler? Prostrei-me antes aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Não termina aqui. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Aí o japonês já estava convencido. Eu falei, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então o espírito de profecia é algo que eu posso confiar. É algo que Deus revelou para a gente, que a gente pode acreditar que vai nos ajudar. Gente, eu trabalho no departamento de publicações. E a gente fez palestras em muitas empresas. Eu trabalho fazendo palestras em empresas. E esse departamento tem várias maneiras de a gente poder trabalhar. Para quem é da área da saúde, a gente está, inclusive, desenvolvendo um trabalho lá, que a gente vai em lugares e a gente dá consultoria de saúde, para deixar as nossas literaturas. Para estudantes, vocês sabem disso, né? Para estudantes, para quem é da área da saúde. E eu, fazendo palestras em empresas, eu vi como é importante o nosso trabalho. Eu falei sobre o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. Quando a gente vê, a gente que mexe com essa questão da saúde, a gente vai nos lugares, gente, as pessoas não sabem, por exemplo, o benefício de um banho vital. Alguém aqui já foi na nossa clínica adventista? A gente podia fazer uma hora um sorteio, para dar um dia na clínica adventista. Só que isso eu tenho que pedir autorização para o meu chefe primeiro, viu? Gente, ali eles fazem vários tratamentos. Um deles foi o que me reabilitou, que é argila. Chama geoterapia. Alguém já fez? Gente, já fez, irmã? Como é que é teu nome? Cláudia? Deu certo? Geoterapia é uma coisa tão simples,
que você pega barro, só que é lógico, é um barro tratado, gente, vai pegar o barro dali, não, que o barro está todo contaminado. Argila. Aí você pega a argila, mistura com água, que é em pó, coloca no baixo ventre. Gente, é impressionante como que Deus falou, que Deus revelou dar certo. A Ellen White já falava desses tratamentos também, hidroterapia e tal, geoterapia. Você coloca aqui no baixo ventre, gente. Vocês lembram com quem que eu estava aqui, o problema daqui? Qual que era? O que era, gente? Quando eu apliquei essa argila, que é um tanto assim de argila, eu deixei lá. E ela fica com barro ali, né? Só com o tempo, Flávio, ela vai secando. E aí fica aquela camada, mais ou menos 1h30. Eu colocava uma toalha, eu ficava ali na cama, e eu ficava observando ali, né? Como Deus é bom. Porque quando, uma hora eu parei de respirar, gente. Você sabe que a característica, eu não estou falando que eu sou profeta, tá? Eu estava falando porque eu me lembrei dessa questão da profecia, que eu vou falar isso um pouco também. Eles veem as profecias de olhos abertos e não respiram. Mas eu quis imitar o profeta, e eu parei de respirar, para ver ali qual que seria a reação ali. Gente, pela graça de Deus, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vi ali onde estava a argila fazendo assim, ó. Eu estava inerte. Eu vi fazendo assim. Porque a argila, ela tem essas propriedades de puxar todas as toxinas. Foi assim que eu me curei da úlcera. Lógico, gente. Vocês falarem para mim que colocou argila, tá com úlcera e não mudar a alimentação também, não adianta. Ok? Tem que mudar a alimentação. Dieta de Daniel. Aí o negócio vai. Vocês concordam comigo, gente? Que o que está escrito foi escrito para o nosso ensino? E para a nossa mudança, para o nosso bem, para a nossa salvação, gente? Amém? Então, era isso que eu queria confirmar ali. Testemunho de Jesus. Então, vamos lá. Aqui, gente. Eu acho que esse slide aqui não está pegando inteiro. Espera aí. Ah, não, está sim. Acabou dividindo em 2. Eu vou voltar aqui para a gente poder falar alguma coisinha para vocês. Então, ficou claro aqui que a gente pode acreditar no espírito de profecia, gente? Sim ou não? Sim. Não, sim ou não? Sim. Legal. Então, se a gente pode acreditar, então vamos lá, para a gente poder entender como tudo começou nas profecias, relacionado ao espírito de profecia, as publicações. Então vamos lá, ó. Começar a publicar, esse aqui é o título. Numa reunião realizada em Dorchester, Massachusetts, em novembro de quando? 1848, tive uma visão da mensagem do assinalamento e da responsabilidade confiada aos irmãos de publicarem a luz que resplandecia em nosso caminho. Depois da visão, quem que está falando isso, gente? Quem que é? Ellen White. Falando para quem? Para o esposo. Depois da visão, disse ao meu esposo: tem uma mensagem para você. Você deve começar a publicar um jornal e mandá-lo ao povo, que seja pequeno a princípio, mas quando as pessoas o lerem, enviarão recursos para que você possa imprimi-lo, e alcançará bom êxito desde o princípio. Desde esse pequeno começo, foi-me mostrado assemelhar-se torrentes de luz que circundavam o mundo. Vamos imaginar a história, gente? Ellen White chegou ali para Tiago, estava ali com ele, falou: você vai pegar um pequeno jornal e vai imprimir. Tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, gente? Sim ou não? Flávio, você é da área de tecnologia? Não? Não tinha. Lembra até uma musiquinha? Era uma casa muito engraçada, não tinha nada, não tinha teto, não tinha nada, não tinha nada. Então, ali, começou com um pequeno jornal impresso da maneira deles. E aí, Ellen White fala que teria bom êxito desde o princípio. E as pessoas iam começar a mandar dinheiro. E aí depois, ia ser como o quê? Está escrito ali: torrentes de luz que iam circundar o quê? O mundo. Queridos, é uma profecia. Sim ou não? Olha aqui. Eu tive a oportunidade, gente, de como coportor, conhecer
alguns lugares, inclusive os Estados Unidos. E aí, gente, aqui foi a primeira casa publicadora. Primeira casa publicadora. Só que é lógico, não era aquele momento que a Ellen White estava ali, foi a pequena casa publicadora. Vocês lembram que eles iam enviar recursos através de um pequeno jornal, ia ser como torrente de luz? Lembram, gente? E olha aqui, ó. Casa publicadora brasileira hoje. 500 funcionários. Alguém já foi lá? Casa publicadora, legal. Já foram lá? É grande ou não é o negócio lá? Refeitório, tem uma comida maravilhosa, gente. A gente vai começar a falar de comida aqui, o pessoal vai ficar com fome, né? Então, são 500 funcionários. Lembram? Pequeno jornal, o pessoal vai enviar aí recursos, iam se tornar como o quê? Torrentes de luz que iam circundar o mundo. Essa é uma das casas publicadoras. Tem casa publicadora nos Estados Unidos, que foi lá onde tudo nasceu, na Argentina, no Oriente Médio. Outro dia, veio um rapaz falar comigo, que ele é daquela região da Tailândia, e é o diretor de publicações de lá. Ele foi lá na associação falar comigo, e eu apresentei a nossa associação para ele, e eu fico vendo, gente, como a profecia se cumpriu, sim ou não? Sim. E a gente faz parte dela. Não é legal a gente ver isso, gente? Não é bacana? Aqui, gente, vou mostrar algumas fotos. Aqui é o quarto de Ellen White. Alguém já foi para lá, gente? Legal. Aqui, quando ela tinha as visões, ela tinha um outro quarto. Nesse outro quarto, ela se poupava ali para não ficar com o marido, para ter as visões, que era um momento ali com Deus, né? Aqui é o quarto dela. Logicamente que aqui são alguns móveis que eles restauraram, não são originais, né? Aqui, gente, olha o japonês com a Bíblia. Quantos quilos essa Bíblia pesava, gente? Quantos? Alguém sabe? 5? Quem dá mais? 8 quilos. 8 quilos essa Bíblia pesava. 8. Quase acertou, irmão. Era 8 quilos. 8 quilos. E eu fiquei ali, gente, segurando alguns momentinhos ali, né? E ali eu já fiquei assim, ó. Gente, imagina ficar 20 minutos com uma Bíblia dessa, sem respirar e de olhos abertos. Todas as características de um profeta Ellen White tinha. Inclusive, a profecia que o profeta, ele coloca ali perante ao povo, tem que acontecer, senão não é profecia. Todas. Então, era isso aí, só curiosidade, gente. Aqui, a igreja batista, aonde foi revelada para Raquel Preston o sábado. Aqui. É o pastor Laércio, que era o antigo diretor de publicações. Bom, queridos, isso aqui são curiosidades para que a gente entenda que a nossa igreja ela tem uma identidade. E que ela tem uma obra muito importante a ser feita. Aliás, eu vou pedir para que possam entregar uns papéis para vocês preencherem rapidamente. Tá? Na verdade, é um questionário. Vocês preencham ali e tal. Quem for menor de idade é um lado e o maior, mas pode preencher qualquer um dos dois que a gente vai entender lá, ok? Então, quando a gente fala da Bíblia, de todas essas questões aí que a gente viu do espírito de profecia, vamos ver aqui, gente, já que a gente está falando de espírito de profecia, qual o livro mais importante que a gente deve se preocupar hoje colocar na mão das pessoas? Qual que é, gente? Não, fora a Bíblia, estou falando de espírito de profecia. Qual? Grande Conflito. Ellen White fala de alguns livros, né? Grande Conflito, Desejar de Todas as Nações, Patriarcas e Profetas e Daniel Apocalipse. Só que, olha o que ela coloca aqui do livro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste livro do que qualquer outro que eu tenha escrito. O Grande Conflito, ela tem a última mensagem de advertência ao mundo, e é dada mais distintamente que em qualquer dos meus outros livros. E aí, continuando aqui, ó, fui movida pelo Espírito Santo do Senhor a escrever esse livro. E quando eu trabalhava nele, senti grande peso sobre meu coração. Sabia que o tempo era pouco, que as cenas que logo nos envolverão, viriam afinal muito rapidamente, tal como são representadas nas palavras da Escritura.
o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Aprecie o livro Grande Conflito mais do que prata e ouro, e desejo grandemente que vá perante ao povo. Gente, só para a gente poder pensar aqui de novo, quando Deus falou que o livro Grande Conflito é o livro que vai mexer com a mente das pessoas, para que assim elas venham conhecer a palavra de Deus, eu vou falar uma coisa para você, eu gosto muito de mostrar na prática. Eu estava aqui em Itapevi, que não é muito longe daqui, né, gente? Itapevi, perto. E eu estava ali com uma equipe fazendo um trabalho de comportagem, e tinha um barzinho. Uma mulher, ela adquiriu as publicações da gente, e ela pegou, e eu falei assim, você tem um banheiro aqui que eu posso usar? Ela falou, tem um banheiro, está ali, ó. Eu fui no banheiro, e ela tinha ali um livro de saúde, um outro livro, e o Grande Conflito. Gente, qual livro que ela abriu primeiro? Qual livro? O Grande Conflito. E ela falou assim, esse livro me chamou muito a atenção. É por isso que a nossa igreja hoje, ela está fazendo essa ação missionária com o Grande Conflito. Vocês entendem a importância do trabalho, da última obra a ser feita? Então, mais uma coisa aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, ó. Agora eu já estou falando da última obra, tá, gente? Obra importantíssima. Gente, a nossa igreja precisa saber disso. Sabe por quê? Vou fazer a pergunta para vocês. Quem aqui já comportou alguma vez? Olha, tem bastante gente. Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja um pouco delicada, mas eu vou ter que fazer. A nossa igreja, ela valoriza a comportagem? Não precisam responder. Não precisam responder. Então, mas eu gostaria de mostrar aqui o que Deus falou para nós. Se há um trabalho mais importante do que outro, é de o quê? É o quê? É de colocar as nossas publicações perante ao público, levando assim a examinar as Escrituras. Não há obra mais elevada, continua. Não há obra mais elevada do que a comportagem evangelística, porque abrange o cumprimento dos mais elevados deveres morais. Bom, queridos, aqui fica claro que a comportagem é a obra mais importante. Só que assim, né, gente? Não adianta a gente falar isso e não falar do que a gente faz hoje. Hoje na Associação Paulistana, gente, a gente está sempre pensando em alcançar pessoas através da comportagem, mas com meios efetivos, com a habilidade e o talento que cada um tem. Por exemplo, eu sempre gostei de conversar. Dá para perceber, né? O japonês, normalmente, ele é mais tímido, mas eu não tinha habilidade de falar em público. Prestem atenção no que eu vou falar, gente. Deus, Ele trabalha no nosso coração, na nossa mente e na nossa vida de acordo com a nossa entrega. Então, queridos, se Deus está tocando no coração de vocês, não falem não, tá? E aí, gente, ó, eu estou com um reloginho aqui na minha frente, e eu estou vendo que eu vou acabar antes do tempo. Mas, gente, é o seguinte, vocês estão entendendo agora o que é a última obra a ser feita? E eu vou acrescentar. Vocês podem perguntar para todos os pastores, se a obra da comportagem não é a obra mais importante. Sabe por que às vezes ela fracassa? Porque às vezes os comportores não entendem o que é a obra. Porque às vezes vão ali como último recurso, sabe? Vai ali, está sem emprego, sabe? O estudante já tem um outro objetivo que é pagar os estudos. Mas o comportor efetivo, gente, ele tem que ir por amor à obra. E quando vai pelo amor à obra, gente, eu posso dar certeza absoluta que vai dar certo. Tá? Então, olha aqui o que comprova que é a última obra, gente. Eu gostaria que todo mundo prestasse atenção nessa passagem aqui. Enquanto... Gente, eu vou fazer diferente. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Enquanto...
Até fica claro? Até que, não sou eu que estou falando, né? Enquanto durar o tempo da graça, gente, eu estava conversando com um pastor quando eu estava vindo para cá, que ele está pregando em outra igreja. Ele foi pregar numa igreja bem longe daqui, viu? Foi pregar lá no Caputera. É longe, né, gente? Eu fui lá outro dia. Então ele foi lá, Tanaka, você vai lá. E eu estava falando sobre a volta de Jesus. Queridos, eu fiz uma pergunta para vocês logo no começo. Se vocês acreditam que Jesus está voltando. Alguém tem dúvida disso? Queridos, eu sou descendente de japonês. Eu estava no ano novo com a minha família. Dia 31 eu passei na casa do meu cunhado. Dia 1º eu passei com a japonesada. Quando eu estava na casa da japonesada, que são meus parentes, a minha esposa, pouco tempo antes, ela falou, Yuji, está tendo, acho que pelo menos a maioria já viu essa notícia, que teve um terremoto no Japão, de magnitude 7 ponto alguma coisa. Queridos, a cada dia que passa, todos esses fatos, eles vão ser mais frequentes. Seriam como dores do parto. Só não enxerga isso quem não quer ver. Que está escrito que até quem passa correndo pode ver. Já que a gente está falando de último tempo, gente, será que a gente não tem que valorizar essa última obra? Queridos, agora eu vou contar, para finalizar, um pouco da minha história. Vocês querem ouvir, gente? Sim ou não? Pode falar? Pode falar para vocês? Pode falar? Então eu vou falar um pouquinho da minha história, gente. É que eu preciso falar. Porque senão só fica no papel. E Deus, Ele é um Deus presente, que Ele atua no coração das pessoas e quer entrar na nossa mente e no nosso coração. Só que para entrar no coração das pessoas, a gente precisa só ficar no papel. O papel é importante, porque tudo que está escrito, foi escrito para o nosso bem. Então vamos lá. Quando eu descobri tudo isso, gente, eu estava naquela busca, vocês lembram? Busca da igreja certa. E aí quando eu cheguei, eu fui em várias igrejas, gente, várias. Eu fui, posso falar o nome de algumas? São igrejas conhecidas e tem pessoas sinceras lá. Eu fui na Congregação. Naquela outra igreja que eu falei também, que tem prancha de surf. Eu fui em igrejas pequenas. Meu tio, ele é pastor de uma igreja. Quando eu cheguei lá, eu observei uma coisa, gente. Todas as igrejas, todas, têm pessoas sinceras, assim como aqui também tem. Espero que todos nós sejamos muito sinceros, a gente possa entregar a nossa vida a Deus todos os dias. Eu comecei nas igrejas, e eu fazia a seguinte pergunta: irmão, estava lá uma pessoa na frente, vocês guardam os mandamentos de Deus aqui? Opa! E o sábado? Ih, rapaz, sábado, cara. Aqui a gente se preocupa com esse negócio de comer carne, não sei o que, tal, espargido, sabe aqueles negócios, aquelas desculpas? Mas carne, sabe, com sangue. Eu falei, o que tem a ver a carne com sangue com o sábado, né? Eu fiquei pensando. E aí eu falei, amigo, valeu, fui embora. Chegava na outra igreja, veio uma pergunta, amigo, aqui você guarda os mandamentos de Deus? Opa, e o sábado? Rapaz, sábado? Jesus aboliu esse dia, fica tranquilo. Eu falei, não, então tá bom, tchau. Aí em uma outra igreja também, era sempre a mesma história. Até que um dia, numa igreja batista, lá da Lapa, eu comecei a frequentar. Gente, só um detalhe, né? Eu já sabia que a verdade estava aqui, que às vezes a gente quer se esquivar do que realmente Deus quer. Lembra que eu tinha um restaurante? Gente, quem tem um restaurante montado, você acha que o cara quer fechar o restaurante? E aí, eu cheguei nessa igreja batista e comecei a ir lá aos domingos. E tinha uma escola dominical. Olha, gente, vê que legal? Tem aqui a escola sabatina, eles têm a escola dominical. Pessoas ali muito sinceras, o pastor lá também e tal. Aí eu perguntei para um pastor auxiliar. Está escutando aí, Ney? O microfone está funcionando, obrigado, viu? Eu pedi para o pastor auxiliar me dar uma informação. Falei, posso conversar com o senhor, pastor, na sala do senhor? Pode. Qual a tua dúvida? Falei, eu tenho uma dúvida, pastor, que está me martirizando. O que é? Eu falei, pastor, é o sábado. Ele, muito sincero, movido pelo Espírito Santo, eu tenho certeza disso, ele falou, Marcos,
Posso falar uma coisa para você? Eu creio que Deus está falando com você. Deus vai te mostrar onde você deve ir. Depois eu cheguei de lá e fui embora. E aí, depois de um tempo, eu fui para a igreja da Lapa. Como eu estava com esses problemas de saúde, eu conheci uma pessoa lá que me ajudou demais. É o seu Manuel. Não sei quem conhece. Seu Manuel. Tudo bom, amiga? Aí, eu fui para lá e conheci ele me ajudou ali na questão da reforma da saúde e tal. E aí, gente, eu conheci o melhor lugar do mundo, que é aos pés do Salvador. Foi ali que eu conheci a verdade. Após um tempo, ali eu tinha um restaurante ainda, montei uma cozinha industrial, aliás, uma cozinha que fazia, uma padaria, né? E aí, eu tinha que tomar uma decisão. Fiquei com a loja, saí do restaurante. Aí depois de um tempo, gente, eu sempre fui do comércio. Só que é lógico, era um comércio bem pequenininho, eu que fazia os pães ali, sempre gostei de fazer pão. Uma hora a gente pode marcar duas coisas aqui na igreja, a gente fazer uma yakisobada e falar para o pessoal, a galera, como fazer um pão integral legal, né? Mas isso aí depende de vocês, viu, os anciões aí, o pastor da igreja. Então, eu montei ali e eu vi assim que estava indo bem e tal, e de repente as coisas começaram a não dar certo. E aí Deus me chamou para a última obra. Deus falou assim, foi o pastor La Roca, que é o presidente hoje, me chamou para ir lá. Falou, Tanaka, eu queria falar com você. O que é, pastor? Você não quer trabalhar na colportagem? Falei, colpor o quê? Eu não sabia o que era isso. Eu vi um rapaz lá que trabalhava na minha igreja, um japonês que chamava Tadashi, já está terminando, viu, gente? Infelizmente, passou um pouquinho. Posso terminar a história? Posso mesmo, gente? Sim ou não? Então tá bom. Então aí ele falou, vai lá, e eu fui lá, conversei com ele, e eu entrei para fazer parte da última obra. Queridos, só terminando. A gente sempre corre atrás dos nossos sonhos. Na colportagem, eu realizei muitos sonhos que eu não tinha realizado, como trabalhando no restaurante. Eu tive transportadora também, né? Eu estou falando isso por quê, gente? Tudo é possível para aquele que crê. Que Deus abençoe. Que a gente possa sair daqui, gente, com a mente, com o coração assim bem ligado, que a última obra que vai ser feita é a colportagem. Tiverem dúvidas, pergunta para o pastor. E se continuarem com dúvidas, pergunta para o Espírito de Deus que eles vão te informar. Amém? Que Deus abençoe essa igreja, tá? Os papéis, gente, preencham, por favor. Tá? Isso são informações tão importantes para a gente, tá? Depois eles vão entregar para nós lá. Que Deus abençoe muito. Obrigado, vocês anciões também, por ter recebido o japonês aqui, né? O pastor também agora, o José Alves, eu não estou aqui com ele, mas eu agradeço de coração para eles também. Eu agradeço vocês, a igreja também. Que Deus abençoe a todos.